Vamos agora para a questão 6 da prova de 2021-2022. Acompanha comigo. O sistema desenhado a seguir está em equilíbrio estático. As cordas e a mola são ideais, a massa do corpo B vale 0,2 kg e a massa do corpo A vale emão. O coeficiente de atrito estático entre o corpo A e a superfície horizontal é 0,40. As cordas CD e DE formam entre si ângulo de 90. A mola forma um ângulo alfa com a superfície vertical da parede, conforme indicado no desenho, mostrando aqui para vocês. Sabendo que o sistema está na iminência, vamos grifar isso, gente, na iminência de entrar em movimento e desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que a tangente do ângulo alfa é quanto? Bom, gente, é uma questão clássica de equilíbrio de ponto material. Vamos analisar então? Primeira coisa, vamos ver as forças que atuam nos corpos, tá certo? Começando aqui pelo corpo B. O que você sabe do corpo B? Olha, o planeta Terra vai puxar o bloco B para baixo com a força gravitacional, força peso de B. Bom, o B ele está em equilíbrio, por quê? Porque a corda segura esse corpo, então aqui nós temos uma tração, olha lá, a corda, olha lá, exerce uma força em B, veja que o B é a vítima, né? É o B que está sentindo essa força, olha aí, tração aqui. Vou chamar essa tração de T1, porque eu vou chamar essa corda aqui, ó, de corda número 1. Então na corda número 1, evidentemente, você tem uma tração T1, tá bom? Beleza, o que mais que eu tenho? Olha, tá vendo aqui o bloco A? Bom, quando a Terra tenta puxar o B para baixo, o B vai tentar puxar essa corda para baixo, e aí na hora que essa corda ela se sentir puxada para baixo, essa corda horizontal CD vai tentar puxar o corpo A para a direita. Então você vai ter aqui uma tração dessa corda número 2, vamos chamar aqui de corda 2, que vai puxar ou vai tentar puxar esse corpo A para frente. Então nós temos aqui uma tração que eu vou chamar de tração T2, tá bom? Agora, por que esse corpo A ele não vai para frente, ele não sai do lugar, mesmo existindo uma tração T2? Porque tem atrito aqui com o chão, o atrito ele é contrário ao escorregamento, então o corpo A ele tende a escorregar para a direita, olha aí o atrito é contrário ao escorregamento, vamos marcar aqui então, força de atrito. Agora, segundo o exercício, ele quer descobrir, gente, a tangente desse ângulo alfa para que o sistema fique na iminência de entrar em movimento. Quando um corpo, preste atenção, quando esse corpo A ele estiver na iminência de entrar em movimento, significa o quê, pessoal? Que essa força de atrito estático chegou no seu valor máximo, que é a chamada força de atrito de destaque. Vamos escrever isso aqui então? Então, quando o corpo está na iminência, esse atrito é máximo, ou também chamado força de atrito de destaque. Tá? E não custa você lembrar aqui comigo que para você calcular a força de atrito de destaque, a gente vai usar isso aqui. Ó. Lembra que a Fátima é uma mina, né? Quer dizer, mi vezes a normal. O mi é o coeficiente de atrito, n é a força normal. No caso, quando eu quero a força de atrito estático máxima ou de destaque, esse mi aqui é o mi estático, tá bom? Por isso que ele dá o mi estático aqui igual a 0,4, belezinha? Então tá. Bom, essa é uma análise inicial. Mas só essa análise não resolve o problema. Por quê? Porque, veja, aqui no caso, para esse corpo A, então, ficar no limite de escorregar, né, para ele estar em equilíbrio ainda, é porque o T2 tem que ser igual à força de atrito de destaque. Eu não vou conseguir chegar a lugar algum porque eu não conheço aqui a força de atrito de destaque, eu não conheço o T2, então eu não consigo sair desse lugar. O que mais que eu tenho aqui? Ó? Outra condição de equilíbrio. Esse corpo B, gente, por que ele fica em equilíbrio? Porque você viu aqui comigo que a tração T1 é igual ao peso de B. Apesar da gente conhecer o peso de B, no caso aqui, olha, ele dá a massa do corpo B igual a 0,2 kg. Como o peso é massa vezes gravidade, aqui então o T1 vai ser igual ao peso de B, que nesse caso é quanto? Bom, a massa é 0,2, né? 0,2. O G, gravidade 10. Então 0,2 vezes 10, você vai ter aqui 2 newtons, tá bom?
Então a tração T1 é igual ao peso de B, então é igual a 2 newtons. Mesmo assim, eu ainda não consigo, só com essa análise, descobrir a tangente do alfa. Então o que a gente deve fazer? Olha só. Bom, o ângulo alfa é um ângulo que aparece entre aqui, ó, essa mola, né? A mola e a vertical. E a gente sabe que a mola, ela é puxada para baixo, né? Porque veja, o corpo B vai tentar puxar o B para baixo, o B vai tentar puxar essa corda DE para baixo, e na hora que essa corda DE tenta ser puxada para baixo, essa mola acaba esticando, não é isso? Então vamos analisar com cuidado agora o que está acontecendo com a mola também, porque ali na mola eu tenho aquele ângulo alfa que eu quero achar. Então, para você enxergar o que está acontecendo, eu vou pedir para você me acompanhar aqui, ó, nesse desenho. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu vou pedir para você imaginar o seguinte: esse ponto D, ele é um ponto crucial do exercício. Por quê? Porque ele é o ponto de junção da corda 2 com a corda 1 e com a mola. Tá certo? Então eu vou pedir para você pensar o seguinte: nesse ponto D, imagina que eu coloquei aqui uma argolinha. Isso mesmo, uma argolinha que vai prender as duas cordas. Então, ó, essa corda aqui, ó, a corda 2, ela tá presa aqui nessa argola. A corda 1 que está aqui embaixo também está presa aqui nessa argola. E a própria mola aqui, ó, também está presa nessa argola, tá bom? Pensa que essa argola tem massa desprezível. Ela está aí só para você enxergar as forças, tá bom? Então, sabe o que eu queria que você pensasse agora? O seguinte: quando ele fala que o sistema como um todo está em equilíbrio, quer dizer o quê? Quer dizer que o A não mexe, o B também não mexe, e esse ponto D aqui também não pode se mexer. Agora veja, esse ponto D eu estou pensando que é uma argolinha. Então essa argolinha ela também não pode se mexer. Então sabe o que eu peço para você olhar agora? Quais são as forças que essa argolinha que está aqui no ponto B está sentindo? Vamos dar uma olhada nisso? Então olha o que acontece aqui, ó. Então você já sabe, né? O planeta Terra puxa lá a Terra, exerce uma força gravitacional sobre B, então você vai ter aqui o peso de B, certo? Legal? Aí, aquele efeito em cascata, gente. Ó, a Terra puxa o bloco B, o que o B vai fazer? Vai puxar a corda. Tá vendo essa corda 1 aqui? Essa corda 1 se sente puxada pelo corpo B. Então, essa corda 1, quando é puxada pelo corpo B, ela transfere, né, essa tração aqui para a argola. Então, eu vou ter aqui uma tração T1. Olha lá, lembra comigo da ação e reação. Ao mesmo tempo que B puxa a corda, o que a corda faz? Puxa o B para cima. Tá? Então, aqui você tem a transmissão de força. Então, a Terra puxa o B puxa a corda e a corda vai tentar puxar essa argolinha verde para baixo. Então, essa argolinha verde aqui, o tempo todo, ela se sente puxada para baixo. Professor, por que ela não desce? Você já sabe por que ela não desce. Porque essa mola aqui, ela trava, ela segura. Veja, na hora que essa argolinha verde tenta descer por causa do T1, o que essa mola faz? Olha aí a mola, exato, ó, vai puxar essa argolinha para cima. E a força da mola sobre a argolinha é a famosa força elástica, ou força da mola. Tudo bem? O que mais que está acontecendo? Olha, preste atenção. Quando o corpo B puxa a corda 1 e a corda 1 puxa ou tenta puxar essa argola para baixo, o que ela vai fazer? Automaticamente ela vai tentar trazer o A para frente. Agora o que acontece aqui, pessoal? Veja, aqui ó, a corda 2 puxa o A para frente. E o que o A vai fazer? Vai puxar a corda 2 para cá, né? Então, bem ali na argolinha, você vai ter uma força de tração também aqui, ó. Essa corda tenta segurar a argolinha para a esquerda aqui, ó, com uma tração T2, tração na corda 2, tá bom? Então, lembra que a gente já tinha feito assim, ó. A gente já tinha pegado aqui esse corpo A e a gente fez assim, ó. Veja, ó. A gente sabia que a corda 2 tentava puxar o corpo A para a direita, lembra da tração T2? Agora, quando a corda puxa o A, o que o A faz? Ele puxa a corda. Então, quando o A tenta puxar a corda, ele vai acabar transferindo essa força lá para a argolinha. Tá certo? Tudo bem? Então, gente, por que a argolinha fica parada? A argolinha fica parada porque ela está sob a ação dessas três forças aqui. Tá? E essas três forças vão provocar o equilíbrio dela. Legal até aí? Tudo bem?
Então, depois que você faz o esqueminha das forças, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, então, essas três forças aqui e vamos trazer para cá num desenho, ó. Vou ampliar esse desenho. Então, o que que você tem ali, ó? Então, no ponto D, a gente tem a argolinha, né? Vamos lá, então, deixa eu desenhá-la aqui. Ó, a argolinha, que representa o ponto D. Você vai ter a tração T1 para baixo, beleza? A gente já sabe que essa tração T1 tem a mesma intensidade do peso, que vale 2 newton. A gente já sabe o valor dela, vou deixar marcado aqui. O que mais que eu sei? Bom, a gente sabe que tem a força da mola, a força elástica aqui, atuando. Eu não sei o valor dela. E o que mais que eu tenho? A tração na corda 2, que é o T2 aqui, ó, horizontal para a esquerda, tá? Então aqui você tem o T2. Muito bem. Agora veja uma coisa, pessoal. O ângulo alfa que ele está pedindo é esse daqui, ó, tá vendo? Esse é o ângulo alfa. Você consegue perceber que o ângulo alfa é o ângulo entre a vertical, né, e a horizontal, quer dizer, a reta inclinada onde está a mola, tudo bem? Beleza. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então eu posso dizer o seguinte, ó, essa linha imaginária aqui, ó, é uma linha vertical. Então posso dizer que esse ângulo aqui com essa vertical imaginária é o alfa. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai usar esse argumento. Eu vou apagar por enquanto, mas essa é a ideia, tá? Muito bem, então. Agora, quando você chega nesse ponto, você tem duas maneiras de resolver o problema. Você pode usar o método da decomposição de forças ou o método do triângulo de forças. Então, como é que você resolve pelo método da decomposição? Bom, primeiro, você vai ter que chegar a esse ponto aqui. Então, dependente da solução que você adota, seja pelo triângulo, seja pelo método agora da decomposição, essa análise é preciso ser feita antes, tá bom? Então, olha só, método da decomposição, o próprio nome diz, você vai promover a decomposição de vetores. Decompor os vetores nos eixos ortogonais x e y perpendiculares. Então veja uma coisa, aqui se eu imaginar que essa linha tracejada aqui, ó, é o eixo horizontal, o eixo x, tá legal? E esse eixo perpendicular aqui, ó, é o eixo y, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai decompor essas três forças nos eixos x e y, tá bom? Agora veja uma coisa, a tração T2, por exemplo, você consegue notar que a T2 já está, ela já pertence ao eixo X? Exato, então não precisa decompô-la. Agora, o T1, o T1, professor, ele já pertence, ó, faz parte, né, já pertence ao eixo Y, então não tem que decompor também. Agora, a única força que está completamente fora dos dois eixos é a força elástica, é ela que eu vou ter que decompor. Tudo bem? Agora, só um detalhe antes de eu começar essa decomposição. Você vai ter que ver a questão do ângulo. Como assim, professor? Veja, lembra que essa força elástica aqui é a força que a mola, né? Olha aí, a mola, aqui lembra que tinha a nossa argolinha aqui, ó. A mola, ela vai puxar essa argolinha para cima com a força elástica, lembra? Então essa força elástica, ela está nessa direção. Você consegue perceber que tem um ângulo aqui, ó, entre a direção da força elástica, que é essa direção da reta vermelha, e a direção vertical, a da reta azul aqui, ó, você consegue ver que foi dado o ângulo alfa. E ele quer justamente descobrir a tangente desse ângulo alfa, não é isso? Então, veja que esse ângulo alfa é o ângulo entre a direção da força elástica e a vertical. Veja aqui no desenho dos vetores, a força elástica está aqui. Agora, essa direção que eu vou tracejar para você agora aqui, ó, tá vendo? Ó, exatamente, ó, essa direção aqui é paralela à direção vertical. Então, esse ângulo aqui é alfa também. É como se você transportasse daqui para cá. Percebeu a ideia? São ângulos correspondentes, tá bom? Beleza, professor. Agora, olha o que eu vou fazer. Esse ângulo alfa que está aqui, ele também está presente aqui, ó, porque ele é alterno interno. Legal? Beleza? Eu vou trabalhar com esse ângulo alfa nessa posição. Então, eu só vou rapidinho apagar aqui. Tá bom? Então, é importante porque na hora que você vai decompor forças, é necessário, tá, a presença desse ângulo para poder decompor. Nós vamos lembrar isso agora, tá? Beleza? Vamos para o próximo passo, então? Veja só comigo. Olha o que vai acontecer. Então, essa força elástica,
você vai decompor ela, uma parte dela, ó, uma componente dela, uma sombra dela, vamos dizer assim, ó, você projeta, ó, você rebate ela aqui, ó, tá vendo, ó? Rebate ela perpendicularmente aqui, ó, na direção do eixo X, como se fosse a sombra mesmo ali projetada, sabe? Então aqui vai ser, você vai ter a força elástica X. Vou chamar de Fel X, tá bom? Agora, você também tem uma componente dela na direção, ó, da reta vertical, perpendicular aqui também assim, ó, tá vendo? Aí você vai criar aqui, ó, a Fel Y, tudo bem? Ó, é a força elástica na direção Y, legal até aí? É como se fosse assim, ó, você tem aqui a força elástica tá assim, não é? E quando você decompõe, você literalmente quebra ela, decompõe, quebra ela em duas partes, ó. Fica X e Y assim, tá bom? É isso que eu fiz. Beleza. E aí, agora, olha que interessante, gente. Lembra que o sistema está em equilíbrio, certo? Se o sistema está em equilíbrio, essa argola, ela pertence ao sistema, não é isso? Então ela tem que estar em equilíbrio também. Então ela não pode andar. A força resultante nessa argolinha tem que ser zero. Então, para essa argolinha não se movimentar lateralmente no eixo X, o que eu tenho que falar? Veja, a força elástica X, que puxa ela para a direita, tem que ser o quê? Anulada, exato, pelo T2. Por isso que são iguais. Porque quando essa condição acontecer, a argolinha não se mexe na horizontal. Tudo bem? Agora, o que mais? Essa argolinha, ela também não pode se mexer assim, ó, na vertical. Então, para ela não se mexer na vertical, a força elástica Fel Y, essa aqui, ó, para cima, ela tem que fazer o quê? Isso, anular o T1, que é igual ao peso de B, que vale 2. Já vou deixar pronto aqui o resultado, tá? 2 newtons. Essas são as duas condições de equilíbrio. Tudo bem até aí? Beleza? Agora, qual é o próximo passo? Aí você tem que tomar cuidado agora, porque você vai ter que trabalhar com essas componentes. Como assim, professor? Veja, aqui eu vou desenhar um pouquinho maior para você, para ficar mais fácil de explicar. Então, vem comigo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, olha, este triângulo, ó, vou pedir, chamar a sua atenção aqui, ó, vou pedir para você olhar aqui para mim, ó. Eu vou pintar de amarelo esse triângulo que contém o ângulo alfa, esse triângulo retângulo aqui, tá vendo, ó? Pega para mim, por favor, esse ângulo aqui. Pegou? Beleza. Vou pegar esse triângulo amarelo aqui, gente, e vou deixar ele grandão aqui para você, ó. Então você vai ter aqui, ó. Ó, você vai ter a Fel Y, né? A Fel, professor. Pois é, pode ser a Fel, isso. Fel Y. Que mais? Ó, você vai ter a parte vermelha, que vai funcionar como hipotenusa, né? Que é a Fel, muito bem. Isso. E aí, eu vou chamar a sua atenção para um detalhe aqui, ó. Essa linha tracejada aqui, que você está vendo aqui em cima, ó, tá vendo? Você concorda comigo que é igual a Fel X? Exato, professor. Então, vamos fazer aqui uma coisa, ó. Deixa eu só passar esse cara para cá, para dar o espaço certinho aqui. Ó. Prontinho. Ó. Então aqui você tem a Fel, né? O Fel Y, beleza? E aqui, ó, quem vai fechar esse espaço tracejado aqui, ó? Isso, ó, é justamente a Fel X. Ah, saquei, professor. Beleza. Tá aí, ó. Marca aqui para mim, então, a Fel X. Legal? E o ângulo alfa é importante, hein? Não vai esquecer dele. O ângulo alfa tá aqui, né, professor? Isso, exato. Beleza. Aí o que você faz? Aí você vai usar a ideia de seno e cosseno, tá? Se você não lembra, ó, vamos lá. Seno do ângulo alfa, ó, seno de alfa é o cateto oposto, não é isso? Pela hipotenusa, que é 90 graus, o Fel vermelho, né, faz o papel de hipotenusa. Então, se você cruzar isso aqui, multiplicar em cruz, a força elástica X é a Fel vezes o seno de alfa. Legal? Eu vou precisar também da Fel, né, do Fel Y. Aí você faz assim, pega o ângulo alfa, tira o cosseno agora. O cosseno é cateto adjacente, que é a Fel, pela hipotenusa, que é a Fel. Então, se você tirar aqui o cosseno, vai ficar Fel Y, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é a Fel. Portanto, a Fel, né, Fel Y, é a Fel seno. Né? Perdão, Fel cosseno, né, professor? Isso, cosseno de alfa.
Legal, né? Agora, ó, deixa eu falar mais uma coisa para você. Na prova, a gente tem que estar um pouquinho mais afiado para fazer essas coisas, não perder tanto tempo nisso. Existe um macete que é muito útil, eu vou ensinar você, tá? Ó, então, se você não lembrava dessa matéria, é isso aqui. Mas eu vou deixar essa solução aqui, ó, eu vou achar esse fel x aqui, que é fel seno, e o fel y, que é fel cosseno, de um jeito bem rápido. Eu quero que você volte aqui comigo, ó. Volta comigo aqui neste triângulo aqui, tá? Ó, nesse triângulo novamente aqui, beleza? Então tá, então vai fazer o seguinte. Aqui você pode andar mais rápido, deixa eu só apagar aqui um pouquinho, ó, para você notar uma coisa. Então volta aqui para mim nesse triângulo, porque eu vou te ensinar um macete mais rápido agora, tá? Ó, peraí. Vamos lá então, aqui tá a fel, tá? Marca aqui para mim, ó. E aí você vai fazer o seguinte. Você nem precisa fazer isso aqui. Eu fiz para lembrar aquelas pessoas que estavam esquecidas desse assunto, tá? Mas, ó, quando você pega esse triângulo aqui, deixa eu só reforçar o traço para dar tempo aqui. Só um minutinho. Veja só, então. O macete é o seguinte, ó. Você vem aqui e marca o ângulo alfa, marcou? Então, lembra que você precisa achar a fel x e a fel y, certo? O macete é o seguinte. Você consegue ver que a fel y, ela está colada no ângulo alfa? Quando eu falo que ela está colada, ela está junto ali, ó. Então a fel está colada, tá vendo? No ângulo alfa. Quem está colado está cosseno. Quem está com o ângulo, quem está colado com o ângulo está cosseno. Por isso que o fel y é a fel cosseno. Olha que mais rápido fica isso, não é verdade? Vale a pena, ó, você chega ao mesmo resultado, ó. Eu fiz assim para você que não lembrava do assunto, tá? Mas se você já lembrava, você pode fazer direto esse macete. E como é que eu acho a fel x? Ó, é fácil. Olha para a fel x agora. Você está vendo que ela não forma ângulo aqui com a força elástica vermelha? Não forma, né? Quer dizer, tá sem ângulo, porque o ângulo tá aqui. Então você consegue ver que a fel tá sem ângulo. Quem tá sem ângulo tá seno. Isso, então a fel x é o quê? É a fel, isso, vezes o seno de alfa. Então você entendeu? Então é assim, ó, eu quero decompor a fel. Então, quando você decompõe a fel, fica fel y e fel x. Então, o que é a fel x? É a fel que eu quero decompor vezes o seno. Por que é seno? Porque está sem ângulo aqui. A fel, pode ver, está vazia, não tem ângulo aqui. Porque o ângulo alfa está aqui, né? E a fel y? A fel y vai ser o quê? A fel que eu quero decompor vezes o cosseno de alfa. Por que é cosseno? Porque a fel y, ela está com ângulo, ela está colada no ângulo. Tudo bem? Beleza? Então vamos continuar agora? Beleza, então aí você faz o seguinte, lembra que aqui, ó, para aquela argolinha não se mexer, você viu aqui comigo, ó, que a fel x tem que ser igual a T2, lembra? E a fel y tem que ser igual a T1, que é 2 newton, a gente já sabe. Então você vai pegar para mim a partir desse ponto e vai continuar aqui embaixo, ó, beleza? Vamos continuar aqui então. Veja, aí continua aqui na frente, ó. Quem é a fel x, né? Vamos lá. A fel x está escrito aqui, ó, é a fel seno. Então vai fel vezes, isso, o seno de alfa. Legal. Quem que é o T2, né, professor? O T2, vamos lembrar, porque eu disse lá no começo, tá? Eu vou pedir para você olhar essa figura aqui comigo de novo, ó, beleza? Lembra? Então lembra que no começo a gente distribuiu as forças e viu que tinha o T2 aqui, tá bom? E aí você viu que o bloco A, ele quer se movimentar para frente. Mas por que ele não vai, professor? Porque a força de atrito de destaque aqui não deixa. Então, por que o bloco A fica parado? Porque a força T2 anula quem? A força de atrito. Até escrevi aqui para você naquela oportunidade, né? Ó, deixa eu colocar aqui para você mais visível. Pronto, ó. Ó, o T2 tem que ser igual a força de atrito de destaque. Tudo bem? E a força de atrito de destaque é μ estático vezes a normal. Vamos voltar lá em cima, então? Então, veja, T2 é igual a força de atrito. Então, vem comigo aqui, ó. Olha só. Então, o T2 é igual a força de atrito de destaque. Tudo bem? Então, fica assim, ó. Força de atrito de destaque. Beleza. E quem é a força de atrito de destaque, pessoal? É o μ estático vezes a normal. E quem que é a normal? Volta comigo na figura lá, ó. Ó, voltando aqui nessa figura, ó, a normal ela tá aqui, é a força que o apoio exerce no bloco A, e o peso é para baixo, lembra? Então,
Para esse bloco A ele ficar totalmente repouso, ele não se mexer, a normal tem que ser igual ao peso, é isso? E o peso de A vai ser o quê? A massa dele que ele falou no exercício que é M, vezes a gravidade. Tá legal? Vamos voltar lá então? Então fica assim, ó. Ó, a força de atrito de destaque é μ estático vezes a normal, que é igual ao peso. E o peso é mg. Olha lá, ó. Tudo bem? Então, daqui você tira que a força elástica vezes o seno de alfa é igual a μ estático vezes mg. Tudo bem? A gente pode melhorar isso. O μ estático, ó, vale 0,4, ele tinha dado no texto, vezes a massa m é a massa m que ele não deu, e o g vale 10. 0,4 vezes 10 dá 4, fica 4 vezes m. Então, a força elástica vezes o seno é 4m. Tá? Vou deixar aqui então, ó, força elástica vezes o seno de alfa igual a 4m. Beleza. Agora, vamos aqui para a segunda linha. Ó. A força elástica φy, ó, a outra condição, é igual a T1, que é igual a 2. Essa já está pronta, né? 2 newtons. Beleza? Ó, e aí a gente sabe o seguinte, só melhorando isso aqui, ó. A força elástica φy é fel cosseno. Então fica assim, ó. Fel cosseno de alfa é igual a T1, que vale 2. Vamos deixar guardado isso aqui também. Então você tem essa expressão e essa expressão aqui, ó. Ó, essa daqui. Beleza? Então tá. Gente, ele quer a tangente do alfa, não é? O que é a tangente? A tangente é seno sobre cosseno. Não é verdade? Então, olha que interessante, ó. Se você pegar a fel vezes seno de alfa igual a 4m. E se você pegar a outra expressão, fel cosseno de alfa é igual a quanto? 2. O que você pode fazer? Você pode chamar isso aqui de equação 1, essa aqui de equação 2. E o que você pode fazer, então? Você pode dividir uma equação pela outra, ó. E quando eu vou dividir equações, eu vou dividir o lado esquerdo pelo lado esquerdo, direito pelo direito. Vamos fazer isso, então? Ao fazer essa divisão, olha o que vai acontecer. Veja, aqui é o traço, ó, igual a outra razão. Então, veja, força elástica por força elástica, então fica assim, ó, força elástica vezes seno de alfa sobre força elástica cosseno de alfa igual a 4m sobre 2. Aí eu posso cortar a força elástica, seno sobre cosseno é tangente, olha que legal. E 4m dividido por 2 dá 2m. Veja que você chega à mesma resposta. Tá bom? Tangente de alfa, então, é igual a 2m. Então veja que há uma outra solução, tá, que também pode ser feita dessa forma. Beleza, moçada? Tranquilo? Maravilha, eu aguardo vocês nas próximas resoluções. Valeu!